Muito bem, senhor presidente, muito bem. Não, eu queria primeiramente dizer que eu apresentei uma série de requerimentos de informações, não para todos os casos, porque nós não tínhamos uma informação integral, mas para a maioria das operadoras de planos de saúde que adotaram o uso de medicamentos sem eficácia de forma indiscriminada. Aquelas noticiadas frequentemente, entre elas a Unimed Fortaleza, Apvida, Unimed de Manaus, de Goiânia, nós fizemos essa solicitação, eu fiz. Solicitei também aos Conselhos Regionais de Medicina respectivos, a ANS e ao IDEC, as devidas apurações. Aliás, o IDEC fez uma apuração sobre o caso da Prevent Senior. Esses documentos, senhor relator, estão de posse da CPI, acho que Vossa Excelência poderia levá-los em consideração. Nós nos aprofundamos nesse caso porque houve uma denúncia concreta. E, ao que me conste, nesses outros casos não houve a realização de experiências com seres humanos, como aconteceu com a Prevent Senior. Eu estou dizendo isso porque algumas pessoas começaram a levantar um questionamento. Será que isso não é briga de mercado, não é não sei o quê? Não é, absolutamente não é. Agora, senhor relator, eu, de certa forma, eu não gosto de teoria da conspiração, sabe? Mas eu montei uma teoria aqui que eu acho que é uma teoria totalmente ilógica. Veja, no dia 31 de março do ano passado, o ministro Henrique Mandetta fez uma denúncia sobre a Prevent Senior, o Hospital Santa Maggiore, dizendo que havia uma quantidade enorme de pessoas ali, praticamente aglomeradas, que de 136 pacientes, 79 tinham morrido. O Conselho Federal de Medicina nada fez. O Conselho Regional de Medicina de São Paulo nada fez. 16 dias depois, o ministro Mandetta foi demitido. No mesmo dia que o ministro Mandetta foi demitido, o Conselho Federal de Medicina emitiu um parecer que autorizava o tratamento precoce. Qual é a teoria que eu tenho na minha cabeça agora? O governo federal, o gabinete paralelo, o Conselho Federal de Medicina e a Prevent Senior atuaram em conjunto para permitir que essa situação acontecesse. O Conselho Federal de Medicina, com essa resolução, que no final diz aqui, diante da excepcionalidade da situação e durante o período declarado da pandemia, não cometerá infração ética o médico que utilizar a cloroquina ou hidroxicloroquina nos termos acima expostos em pacientes portadores da Covid-19. Isso aqui já devia ter sido revogado há muito tempo. Mas isso aqui foi publicado no dia da demissão do ministro Mandetta, quando havia já uma articulação, e nós vimos aqui, para que o gabinete paralelo passasse a fazer uma consultoria à Prevent Senior. Agora, o Conselho Federal de Medicina, de todo jeito, ele diz que pode utilizar cloroquina ou hidroxicloroquina sem estar sujeito à infração médica, à infração ética. Só que no caso da Prevent Senior, célula-tronco está na resolução do CFM? Não está. Autohemoterapia está na resolução do CFM? Não está. Ivermectina está na resolução do CFM? Não está. Flutamida está? Não está. Nitazoxamida está? Não está. Azitromicina não está. Zinco não está. Proxalutamida não está. Na verdade, no caso da Prevent Senior, não foi uma experiência somente com cloroquina e hidroxicloroquina. Foi até com aplicação de ozônio retal. Vejam
a gravidade do problema que há aqui em relação a essa questão das experiências que foram efetivamente realizadas. É óbvio que os médicos têm receio. Esses planos de saúde, eles atuam articuladamente. Quem sai de um plano de saúde tem dificuldade de trabalhar em outro, porque eles se intercomunicam, eles criam uma lista de pessoas indesejadas. É por isso que esses profissionais não colocaram ali o seu nome. Agora eu pergunto, senhor relator, o Conselho Regional de Medicina de São Paulo não teria que, de ofício, no dia em que o ministro Mandetta fez a denúncia, ele já teria que ter investigado? Isso saiu na imprensa. Essas denúncias vêm desde o ano passado. Sabe o que foi que o Conselho de Medicina de São Paulo abriu a investigação? Contra os médicos. Foi contra eles que ele abriu. Então, o argumento que foi colocado aqui pelo senador Marcos Rogério é falso. Era obrigação do Conselho Regional de Medicina, de ofício, investigar essa experiência macabra que foi feita nesse hospital Prevent Senior. E não fez. Então, não venham botar a culpa nos médicos que foram obrigados a fazer o que não queriam, e sim em quem deveria fiscalizar e na própria empresa que adotou essas definições. Vimos aqui já que o presidente Bolsonaro comemorou essa pesquisa, vimos que houve mudanças importantes nos atestados. Isso é criminoso. É criminoso porque é falsidade ideológica. É criminoso porque isso, do ponto de vista da saúde pública, é criminoso. O planejamento para se enfrentar uma pandemia como essa depende de informação fidedigna. Se um hospital, se um plano de saúde com a responsabilidade que esse tem, ele frauda o atestado de óbito, ele não está cumprindo o seu papel como unidade de saúde, como instituição de saúde. Ele está jogando como o Bolsonaro, do lado do vírus. Está jogando com o vírus. E mais, para tentar vender uma ideia falsa de que estava morrendo menos gente na Prevent Senior, certamente isso atrai cliente, não é verdade? E também corrobora o grande compromisso que a Prevent Senior fez com o presidente Bolsonaro. Isso aí é como eles disseram, acordo, é uma aliança. Era para dar legitimidade a esse tratamento que não serve para a Covid-19. Dar legitimidade, fazer com que as pessoas que tinham que ir para o meio da rua, que não tinham como, saíssem, tomava ali a sua cloroquina e achava que estava tudo bem. Outra coisa, mandar um kit Covid como esse, que o médico não tinha nem como abrir para dizer, olha, esse aqui o senhor toma, esse aqui o senhor não toma. Quando isso chega na casa da pessoa, vocês têm alguma dúvida de que as pessoas vão tomar tudo? Vão tomar tudo. Então, isso é criminoso demais. Isso é uma coisa inaceitável. Isso não pode ficar impune, porque nós haveremos, infelizmente, de viver no futuro situações semelhantes. Se isso ficar impune, pode acontecer novamente. A outra coisa, no dia que o doutor Pedro estava aqui, eu perguntei, doutor Pedro, o senhor tem autorização dos pacientes que se submeteram a essa experiência? Ele disse, está tudo aqui, tem um molho de papel desse tamanho aqui. Ele entregou esse papel para a CPI? Foi entregue? Alguém recebeu? Pergunta à secretaria, os documentos que o doutor Pedro trouxe no depoimento dele, ele transferiu para a secretaria? Nós tínhamos que saber se aquilo ali era uma autorização efetiva, como termo de consentimento livre e esclarecido, ou se era uma autorização genérica que se faz
toda vez que alguém é internado num hospital. Ele devia ter deixado, ele disse que ia deixar. Vossa Excelência pode requerer verbalmente agora. Quero requerer agora. Ele tem que mostrar o termo de consentimento livre e esclarecido de acordo com as regras do CONEP para essa experiência. Sem dúvida, muito bem. Isso não foi apresentado, não foi exibido aqui para nós. Senador Humberto, se Vossa Excelência me permite, coloque em apreciação o requerimento verbal, oral, feito pelo senador Humberto Costa, para que os documentos de termo de consentimento sejam fornecidos no prazo de 24 horas pela Prevent Senior a esta comissão parlamentar de inquérito. Reitero, no prazo de 24 horas. Senhoras senadoras e senhores senadores concordam, mas como estão, aprovado. Vossa Excelência pode continuar o depoimento, a inquirição. E mais grave, além de eles não terem entregado a nós aqui esses termos de consentimento, nós temos provas aqui de que não só eles não pegavam, como eles procuravam esconder do paciente, das pessoas. Quem assistiu aqui aquele documentário da Globo News sobre as vacinas, onde se mostra o protocolo para a pessoa ser um voluntário para o teste da vacina? Preenche vários documentos, autoriza, tem que saber o risco de fazer aquilo, é acompanhado permanentemente. Isso aí não tem nada. Não tem nada, e ele chamou isso de observação, como se a observação não precisasse de autorização do CONEP, não tinha autorização do CONEP. Então, é uma situação realmente muito grave. E, por último, essa que diz sobre a obrigatoriedade da prescrição. Está aqui, os tutores JP. Deixa eu botar o óculos aqui, que é bem pequenininho. Aí diz assim: boa noite, guardiões noturnos. Parece uma estrutura meio militar, né? Guardiões noturnos. Reforcem com os plantonistas a importância do tratamento precoce para a Covid. Prescrevam o protocolo, como fazemos durante o dia. Não deixem os plantonistas internarem. Mas tem tratamento, vamos cuidar. Por quê? É por isso que o plano, o Prevent, como dizem aí, é mais barato. Mas não pode internar. Paciente que precisa ser internado, ele recebe um kit Covid, em vez de ser internado, e a gente sabe quanto é caro uma internação por Covid dentro de um hospital. E quanto é barato o kit? E como é barato o kit Covid. Exatamente, senador Renan. Aí ele diz: revejam se todos os pacientes têm critério para internação. Muitas vezes o especialista não está vendo o paciente. Bom plantão. Aí um dos médicos, não sei qual deles, diz assim: eu estou de plantão aqui no PS. Fui orientado pelo chefe de plantão, Rafael, deve ser o tal Rafael, a entrar em contato com você. Fui realocada do térreo para o primeiro andar no atendimento do PS Covid. Rafael me orientou que a prescrição do kit Covid é obrigatória. Porém, não me sinto confortável com esta prescrição. Gostaria de saber com você como proceder. Resposta: por favor, converse com a coordenação da sua unidade. Isso é autonomia? Isso é autonomia para o médico escolher qual é o tratamento? Cadê o Conselho Federal de Medicina? O Conselho Bolsonarista Federal de Medicina, onde está? Infelizmente, doutora Bruna, esse é o Brasil que nós temos. O depoimento de Vossa Senhoria, ele é devastador, ele é demolidor. Vossa Senhoria está fazendo um bem para o Brasil e para a saúde pública desse país, como poucas pessoas fizeram. Vossa Senhoria e os médicos que a escolheram como patrona dessa causa. E eu tenho esperança
esperança e certeza de que nós não vamos deixar isso impune. Eu quero só fazer duas perguntas à Vossa Senhoria, não vou nem contestá-la depois. A primeira é que diz respeito a essa questão dos equipamentos de proteção individual, que o cidadão, doutor Pedro, que esteve aqui, ele disse que não faltaram esses equipamentos, mas existe dentro daqueles documentos que a senhora nos passou, não é? Inclusive dizendo, no elevador não use, na UTI não use, não sei aonde não use máscara, a coisa era um pouco assim. E a outra, é verdade que pacientes, que médicos, que enfermeiros infectados foram obrigados a trabalhar nessa condição? As duas perguntas que eu faço à Vossa Senhoria. Muito obrigado. As informações que me foram transmitidas é que sim, médicos e enfermeiros trabalharam infectados. Assim como no caso do Dr. Antônio Wong, volto a dizer, o que me choca não é só o fato dele ter feito uso do tratamento preventivo e de ter sido cobaia para determinados tratamentos, mas o fato dele ter sido admitido em uma unidade cardiológica, em meio a outros tantos pacientes, colocando em risco a vida daquelas pessoas que faziam parte, que estavam com ele dentro de uma UTI, que não tinha isolamento para a Covid. De quem partia a orientação para médicos e enfermeiros trabalharem infectados? A orientação, a determinação? A orientação, na verdade, era diante, acredito eu, que da escassez do corpo clínico. Os relatos que eu ouvi eram o seguinte, à medida que os médicos... Partiam do comando da Prevent Senior? Sim, partiu da diretoria da Prevent Senior. Inclusive, os superiores hierárquicos tinham essas informações. Senhor presidente, eu queria fazer aqui um requerimento. Requeiro nos termos do artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, do artigo 2º da Lei 1579/1952 e do artigo 148 do Regimento Interno do Senado Federal, bem como supedâneo nos artigos 129 e 144, parágrafo 1º, inciso 1º da Constituição Federal de 1988, no artigo 6º, capítulo 5º, artigo 5º e inciso 5º e 7º, C e D da Lei Complementar 75 de 1993, que seja solicitado à Procuradoria da República nos estados de São Paulo e no Distrito Federal e ao Departamento de Polícia Federal, Superintendência Regional em São Paulo e no Distrito Federal, em caráter de urgência, a realização de uma rigorosa investigação quanto às possíveis omissões do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, CREMESP, e da Agência Nacional de Saúde Suplementar acerca das irregularidades cometidas pela Prevent Senior, privada operadora de saúde limitada. Queria colocar esse requerimento. Em apreciação, o requerimento proposto pelo senador Rogério Carvalho. Senhoras senadoras e senhores senadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Muito bem. Baseado na sua fala, só temos que fazer isso. Agora suspender. Senador Humberto, satisfeito? Concluso? Então... Vamos suspender.